a discutir, a debater, a refletir com um pouco mais de cuidado as questões relacionadas ao transporte coletivo da capital. Porque nós temos como convidada ninguém menos do que a presidente da CPI, que está investigando aí, CPI do transporte coletivo, transporte público, na Câmara de Vereadores, a vereadora Michele Melo. Michele, prazer recebê-la aqui no programa Gazeta Entrevista. Prazer é meu falar com todos eles, falar com você e trazer a transparência que a gente quer trazer da CPI do transporte coletivo para as pessoas. Obrigada. Michele, a chave da Caixa Preta está com a Câmara de Vereadores? Não, está longe de estar com a gente. Essa chave da Caixa Preta nós estamos tentando encontrar ainda. Em que mãos está a chave? Em que mãos está? Pedimos todas as documentações, todos os contratos para que a gente possa estar analisando, mas de todas as oitivas que nós já fizemos, eu acho que essa chave se encontra com a RB Trans. Com a RB Trans? Com a RB Trans. Bom, falando a respeito de transparência, ontem foi o terceiro dia, não foi a terceira reunião sobre a CPI do transporte, porque certamente vocês devem ter tido outros encontros, mas formalmente ali no plenário, ontem foi o terceiro encontro. Tem um aspecto que me chamou a atenção. Os representantes dos empresários, do Sindicol, relacionou a atual situação do transporte coletivo em Rio Branco à atuação dos transportes alternativos. Queria saber qual é o teu entendimento a respeito disso. Você acha que ele responsabilizou de maneira justa? Ele responsabilizou principalmente a gestão, né? A gestão de outros prefeitos quanto do atual prefeito, e disse que o sistema está decadente. Ele disse que vê, inclusive, perigoso os repasses que são feitos porque ele não vê de forma clara e objetiva o que vai ser do transporte coletivo através do ônibus em Rio Branco. Ele coloca que em todos os anos que esteve aqui atuando, ele não teve de fato lucratividade como empresa e relata que dias ruins ainda virão. Então eu não acredito que as outras modalidades de táxi, Uber, mototáxi, elas atrapalhem de fato de direito o ônibus. Eu acredito que se nós tivéssemos uma grandíssima qualidade, muitos optariam por andar de ônibus. Bom, o atual cenário da CPI, o que você está avaliando? O que você já teve alguma coisa que te surpreendeu? O que vocês conseguiram trazer de acúmulo em relação ao que já foi exposto? Você destacaria? O que mais me surpreendeu foi a fala do senhor Roberto Feres sobre como nasceu o transporte coletivo, transporte público aqui em Rio Branco. Nasceu de uma junção já público-privada. Então, a gestão que vem sendo feita até hoje, o compartilhamento de informações, ela é público e é privada. E essa simbiose entre a empresa privada com a gestão pública é uma das coisas que mais tem chamado a atenção para todos nós na CPI. Porque esse transporte já foi público efetivamente, já pertenceu ao município e hoje é uma concessão. O que precisa ser feito na tua avaliação e com as conversas? O Feres, por exemplo, é um engenheiro. O que vocês têm discutido que possa refinar, ajustar o atual sistema? Ontem, inclusive, foi uma das tratativas que fizemos com o representante das empresas de ônibus. Qual a modalidade contratual que, de fato, poderia se ajustar para beneficiar o usuário, né? E ele disse que a atual condição que está hoje é inviável, porque a bilhetagem eletrônica, a receita, digamos assim, do transporte, ela está com o Sindicol, a operacionalização está com o Sindicol e apenas a gestão do contrato e a fiscalização está com a prefeitura. E os posteriores déficits que ele tem, a prefeitura também tem que arcar, tem que entrar. Então, a gente vê que uma parte da gestão está com o Sindicol, uma parte da gestão está com a RB Trans. Sobretudo o prejuízo, né? Sobretudo o prejuízo, tanto para o serviço que oferece para os usuários, quanto para os déficits financeiros que há.
Por isso a gente vê que tem esses repasses, essa questão dos repasses e essa simbiose que há, que parece sempre que a prefeitura está repassando dinheiro para as empresas, porque de fato está. Mas, Michele, então, as empresas têm sido muito incompetentes, porque se até o prejuízo, isso recai sobre os ombros do poder público, bom, se até os prejuízos são repassados para o poder público, por que as empresas deixaram o quadro chegar nessa situação em que está? Essa é a grande descoberta que eu desejo fazer. Eu pretendo que com os contratos que nós temos, a leitura do contrato que há dessa concessão, a gente descubra o que de fato cabe a cada um. O que cabe para a empresa e o que cabe para a prefeitura. Porque a prefeitura expõe de uma forma e a empresa expõe de outra. E a gente só vai saber de fato de direito o que está escrito no papel, no contrato, na concessão. Porque conforme o que a empresa nos disse ontem, tudo isso está pactuado. Então, se está pactuado, há uma gestão que conhece e é partícipe. E a gente precisa entender até onde vai esse miolo aí, essa simbiose que ainda não deu para entender. Bom, tem uma situação que eu queria entender também. Vocês têm divulgado, vejo vários vereadores disparando os memes, não sei se o nome daquilo é meme, vídeos de trechos de entrevistas do então candidato Tião Bocalon falando que não colocaria dinheiro público para as empresas. E, no entanto, essa foi a alternativa que, na prática, o prefeito Tião Bocalon encontrou para tentar amenizar o problema. Bom, isso aí foi algo que, só para lembrar o exemplo mais recente, a ex-prefeita Socorro Nery também teve esse intento e foi muito criticado e acabou não fazendo esse aporte. Bocalon chegou ao mesmo ponto. E aí, quem é que está errado nessa história? Colocar o aporte para as empresas é um erro? Eu fiz essa pergunta ontem na CPI, até para o empresário, para quem representa as empresas. Duas empresas, em realidade, ele não representa a Aviação Floresta, mas é o representante do sindicato das empresas. E eu perguntei a ele, esse aporte, esse repasse, ele vai lhe servir? Ele vai servir, de fato, para as empresas saírem do déficit, conseguir investir em novos ônibus, investir em novas linhas, fazer um transporte coletivo de qualidade para os usuários? E ele disse que não. Esse aporte ele vai para cobrir parte do passivo que a empresa tem, que são os salários dos trabalhadores, e outra parte de aproximadamente 9%, uns R$200 mil, vai para cobrir o sindicato dos trabalhadores. Então, nós temos aí duas fontes, um dinheiro que vai se dissipar em duas frentes, mas que para o usuário vai trazer a um curto período de tempo a redução de 50 centavos, mas não vai melhorar. Então, a minha grande pergunta, hoje eu não estou decidida se voto a favor ou contra o projeto de lei que o prefeito mandou. A minha grande pergunta é, eu reduzo 50 centavos um ônibus que sequer eu consigo pegar, adianta alguma coisa? Se eu não tenho linha, se eu não consigo pegar o ônibus, se eu não consigo chegar no meu trabalho a tempo, 50 centavos de redução na tarifa vai me fazer passar por todo esse sofrimento que eu já estou passando? Eu, particularmente, pessoalmente, como Michele, eu continuaria procurando outros modais para me locomover. Então, se as pessoas não aderem de fato ao transporte coletivo, não vai ter um impacto na nossa população, não vai de fato ter um impacto no transporte. Vai ser um repasse que vai mitigar o lado dos trabalhadores, porque mitiga daqueles que estão aguardando seu salário, mas não faz nada, não faz nem cócegas no nosso transporte, né? Para o sistema. Bom, então isso é uma situação que a gente precisa detalhar mais. Você falou a respeito de que esses 50 centavos por um tempo, né? Eu quero que você detalhe um pouco mais isso, mas antes tem aqui uma pergunta de um internauta que ele diz o seguinte: boa tarde, Taam, boa tarde, vereadora Michele. Pergunte à vereadora que garantia nós, da população, podemos ter de que essa CPI não acabará em pizza. Quais medidas práticas a CPI deve apontar? Quem está perguntando isso é o Amsterdã Souza, da abandonada Rua Rio Branco, no bairro Jorge Lavocá.
Tá certo, Amsterdã, fazia tempo que você não participava, obrigado pela sua participação. A CPI não acabar em pizza, isso significa exatamente o quê? Significa a gente encontrar os caminhos que a gente não está vendo agora. Uma das promessas do prefeito Tião Bocalon era de que ele iria melhorar o transporte público e a gente viu que em 9 meses de gestão ele também não encontrou esse caminho. E a nossa grande intenção é encontrar o caminho e dizer, olha, apontar de fato o que é necessário para que o transporte coletivo saia de onde ele está. A garantia que eu dou é a garantia de que nós não estamos fazendo conversas políticas, nós estamos fazendo uma conversa ouvindo todos os atores, estamos convidando todos os atores, empresas, gestão pública, moradores, trabalhadores, Ministério Público, estamos convidando todos para que a gente ouça o que todos têm a dizer e depois nós vamos nos debruçar nos papéis de contrato e concessão para realmente ver o que está escrito nas linhas pequenas e, de fato, de direito, começar a cobrar que seja resolvido o transporte coletivo. Não vai ser um trabalho fácil, porque são muitos os documentos, desde 2004, mas nós já encontramos várias falhas na condução de gestão em relação ao transporte coletivo. Tem a informação de que essas empresas bancaram campanhas políticas passadas? E isso pode ser uma das explicações para esse rombo no caixa dessas empresas? Então, a única pessoa que de fato de direito afirmou isso, inclusive em entrevista, foi o prefeito Tião Bocalon. Que ele, após 30 dias, após ver tudo que estava acontecendo como prefeito, ele entende que as empresas bancavam campanhas de outros políticos anteriormente. E eu acho que a gente tem que perguntar para ele como foi que ele chegou até esse ponto. E se ele nos permitir, ele será um grande aliado da CPI. Tem aqui uma pergunta que vou deixar para que você responda no próximo bloco, porque nós vamos fazer um intervalo agora. Itaã, pergunta para a vereadora Michele por que tanto mistério na famosa caixa preta quando se refere às empresas de transporte coletivo. É o José Elisiário, presidente dos moradores da Custódio Freire. É um pouco a respeito daquela ideia de transparência, o que ele está falando aqui. Michele, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.